Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar início ao módulo 15, né? Porém, eu tô sentindo alguma dificuldade em fazer a correção das atividades que vocês encaminham. Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar uma cópia, vou tirar print das respostas, vocês vão corrigir, depois manda pra mim, tá? A correção, tá bom? Tá muito difícil, muito claro, olha, eu não consigo corrigir, tá bom? Bom, nessa lição 15, nós vamos falar sobre a produção de texto, tá? É leitura, na verdade, leitura, interpretação e produção, tá? Nós vamos falar sobre narrativa policial. Tem muitas pessoas que gostam de narrativa policial, né? Tem mistério, tem investigação. Bom, vamos ler aqui a introdução. Achei um dedo na praia. Você provavelmente se surpreendeu ao ler essa frase que inicia o conto O Dedo, da lição anterior, né? Aqui tem o trecho, né? Bom, embora não seja o caso do conto de Lígia Fagundes Telles, esse parágrafo poderia também iniciar um gênero de texto muito conhecido da narrativa policial. De quem era esse dedo? Então, nós vamos ver que a narrativa policial, uma das características é a investigação, né? Bom, quando a gente leu a história, nós vamos pensar assim, aquele trecho que fala que encontrei um dedo, geralmente vem à mente da gente, né? De quem é esse dedo? Por que o dedo ainda tinha um anel? Como ele apareceu na praia? Quem fez isso e por quê? E como foi separado do restante da mão? Eu, particularmente, gosto de narrativa policial porque eu gosto de mistério, né? Só que ultimamente eu não tô tendo muita paciência para ler, não, porque eu já quero ir pro final do livro e descobrir quem foi que fez o tal ato. Eu tenho vários livros aqui, na verdade eu tenho uma coleção, quer ver, de contos policiais. São 31 livros que eu tenho, se eu não me engano. Uma coleção inteirinha de Agatha Christie, ó. Aventura, eu nunca acerto, gente, ó, Agatha Christie. Aventura em Bagdá, aqui outro, ó. Tenho vários, tenho acho que uma coleção inteira. É muito bom, mas eu não tenho muita paciência. Eu já vou pro final do livro, porque eu quero saber quem matou quem que praticou o crime. Sou muito curiosa. Bom, a narrativa policial também pode ser chamada de narrativa de enigma ou de mistério, tá bom? Envolve sempre a busca de solução para um mistério, um enigma. Recentemente eu assisti um filme em que o cara, ele está viajando com a mulher e a filha e de repente, acho que a filha dele morre e aí tem toda aquela investigação no filme. Ele leva a mulher e ele leva a menina no hospital e a menina some. É um filme muito bom, depois se vocês quiserem eu passo o nome. É de mistério, de enigma, tá bom? Muito bom o filme. Tem um final, sim, surpreendente. Bom, você certamente conhece narrativas policiais, sucesso no cinema, nos livros, nas séries de televisão. E sabe, elas têm algumas marcas registradas, o detetive, né? E o clima de suspense. Bom, lembre-se de outras características do gênero. A história gira... então vamos lá. Quais são as características do gênero da narrativa de mistério? A história gira em torno de um crime, cuja autoria e motivação precisam ser desvendadas. Há no mínimo 3 personagens, a vítima, o criminoso e um detetive. Pode haver também personagens secundárias, suspeitos, amigos e auxiliares. O detetive geralmente aparece na história depois que o crime é cometido. O mistério é parte indispensável da história e cabe ao narrador levar o leitor e decifrá-lo. O realismo é também fundamental. O desvendamento do enigma, né, do crime, é sempre decorrência da lógica, da análise dos fatos e indícios, nunca do sobrenatural. Então, não existe algo sobrenatural na história. A linguagem é simples, clara e objetiva. Eu lembro de um livro desses aqui que eu li, desculpa aí, gente, da Agatha Christie, que teve a trama, né? E em torno da trama tinha-se vários suspeitos. Teve um assassinato, tinha-se vários suspeitos. Gente, o livro todinho, ela enrola. No final era uma menina de 13 anos que havia cometido o crime, né? Um livro muito bom. Agatha Christie cabe aqui, ó,
certinho nesse conto de mistério. Eu vou ver se eu acho algum de vídeo, alguns contos e vou encaminhar para vocês no grupo, tá bom? Para vocês fazerem a leitura. Eu gosto particularmente. Bom, aqui a primeira atividade é atividade oral e de leitura, tá bom? Vocês vão fazer a leitura do fragmento, né, do texto que eles estão propondo aqui e responder oralmente. Fala oralmente, né? Na sala de aula nós responderíamos oralmente, mas não tem, como é oralmente, não tem necessidade de vocês responderem no caderno, mas vamos pensar, vamos ler junto. Bom, o Sr. Silas retornava para casa pelos labirintos de becos e ruas estreitas do centro da cidade. Acabara de deixar deve ser, né, as luzes douradas das grandes avenidas e seguir na direção de seu apartamento. Nada de agitação e brilhos, apenas figuras tardias e agasalhadas. O homem andava devagar de cabeça baixa, talvez ruminasse algum problema. Era uma noite horrível, úmida, nevoenta, a neblina penetrava a garganta e os olhos, os reflexos de luz gordurosos davam-lhe calafrios. O Sr. Silas desviou a vista dos sujos tijolos que formavam o horizonte e pousou-se meio quilômetro mais à frente. Viu uma cozinha iluminada e a mesa posta. Havia torradas no fogão, uma chaleira que cantava e petiscos doces e salgados. A visão emprestou uma nova energia aos pés doloridos. Sacudiu os ombros e apressou o passo. Mas o Sr. Silas não iria jantar naquela noite, nem em qualquer outra. O Sr. Silas iria morrer. Atrás dele, a uns 100 metros, caminhava um homem cujo coração estava morto. E esse homem dissera a si mesmo que o Sr. Silas nunca mais chegaria à sua casa. Bom, vamos analisar. No primeiro parágrafo, ele descreve o ambiente, né? Quais são esses ambientes? São semelhantes ou diferentes? Bom, vamos lá. Ele estava pelo labirinto e beco de ruas estreitas da cidade, né? Tá falando do primeiro parágrafo? Então, um ambiente, vamos ver o outro. Ele estava no ambiente com luzes douradas das grandes avenidas de uma cidade, tá? Bom, são ambientes diferentes. Que elementos de linguagem acentuam essa diferença? Como seria esse elemento de linguagem? Bom, aqui fala ruas estreitas, né? Depois luzes douradas, né? As grandes avenidas. Linguagem simples, tá? Para que a gente entenda como que é o ambiente. No segundo parágrafo, no início do terceiro, o narrador ainda descreve o ambiente, mas também se refere a personagem. Essa descrição do espaço complementa ou contrapõe o primeiro parágrafo, tá? Depois vocês pensem. Que elemento de linguagem o narrador utiliza para fazer isso? Deve ser linguagem simples também, porque uma vez que o conto de mistério não pode ter nada sobrenatural, a linguagem deve ser bem simples, clara e objetiva, né? O que se informa sobre o personagem? Aí vocês vão analisar. O narrador revela que o Sr. Silas está apenas a meio quilômetro do lugar onde mora. Aí pergunta, a descrição desse lugar complementa a descrição das ruas e contrapõe a ela? Depois vocês vão analisar. Que efeito tem a conjunção mas que inicia o quarto parágrafo? Gente, aqui são as perguntas que tem que responder. Fala oralmente, mas é para responder, tá bom? Então, vocês respondam no caderno, só responde. Bom, que efeito tem a conjunção mas que inicia o quarto parágrafo? Lembrando que a conjunção mas, ela é uma conjunção que dá a ideia de oposição, contrariedade, tá bom? 5. A frase, o Sr. Silas iria morrer, poderia ser suprimida do texto sem que houvesse alteração do que se narra? Por quê? 6. Para concluir, resuma que elementos nos fazem perceber rápido e facilmente que esse trecho é o início de uma narrativa policial. É para responder mesmo. Agora que eu vi aqui, fala oral, mas é para responder, tá? Então, respondo essas 6 questões. Deixa eu ver a próxima atividade. Escolhendo as opções para produzir o seu texto. Imagine que o dedo... Bom, primeiro, não se esqueça de que o suspense é muito importante nas narrativas policiais. E depois, a solução do mistério deve ser fruto da lógica. Então, não pode ser nada irreal, tem que ser tudo real. Bom, opção A. Imagine que o dedo com o anel foi encontrado por uma jovem detetive que decidiu descobrir a quem pertencer aquele dedo e como fora parar na praia. Aí você vai escrever uma história em primeira pessoa,
A narradora, a detetive, deve revelar como transcorreu sua investigação e como desvendou esse mistério do dedo. Aí, dica, inicie a história pela descoberta do dedo na praia, inclua outros personagens se quiser, mas apenas se tiver alguma função na trama. Senão, a detetive deve decifrar o mistério baseando-se em investigações e deduções, tá? E a opção B, dar continuidade aos parágrafos lidos e analisados na atividade oral de leitura, né, lá de cima do Sr. Silas, criando um desenvolvimento e um desfecho para aquela narrativa policial, que eu acredito que seja mais fácil, né? Vai continuar narrando em que pessoa? Na terceira pessoa, então não pode ter eu como narrador. O narrador onisciente, aquele que sabe tudo, conhece as ações e sabe tudo e vai falar tudo o que está acontecendo, conhece os pensamentos e as intenções dos personagens. O desenvolvimento e desfecho que criar deve ser coerentes com os parágrafos iniciais, tá? Por isso, antes de começar a escrever, defina como se dará o assassinato, quem será o investigador, como o detetive chegará à solução do caso. Crie um título coerente que possa atrair leitores para o seu texto. Não utilize os que foram criados por Lídia Fagundes Telles, tá bom? Então, vocês vão fazer até aqui, porque vocês vão ter 6 questões para responder em relação ao fragmento que nós lemos, mais a produção textual. Então, opção A, vocês vão dar continuidade no texto lá que fala do anel que foi achado, do dedo que foi achado na praia, ou vocês dão continuidade nessa narrativa aqui, tá bom? Nessa narrativa aqui, policial. É isso essa semana, tá? Então, vou encaminhar a cópia da correção da atividade anterior, tá bom, gente? É isso, na dúvida me procurem, tá? Deixa a lição de casa para depois, que vocês vão ter muitas coisas para fazer agora, essa semana, tá? Fiquem com Deus e na dúvida podem me procurar, tá bom? Então, eu vou encaminhar também, vou ver se eu acho, se eu encontro, uma narrativa de mistério para vocês lerem, tá? Fiquem com Deus. Ah, vai ler sem compromisso, tá? Depois, qualquer coisa, eu peço um trabalho para complementar a nota, tá bom? Fiquem com Deus.